Boa noite. A delegação do Partido Popular Europeu chegou à Venezuela, mas nem teve tempo de pousar as malas. O governo de Nicolás Maduro mandou os eurodeputados de regresso à Europa. Este é o Euronews Noite. Seja muito bem-vindo. Já a seguir os títulos em destaque na edição desta segunda-feira, 18 de fevereiro. Delegação do Partido Popular Europeu impedida de entrar na Venezuela. Os eurodeputados foram obrigados a apanhar um voo de volta a Madrid. Já há sondagens para as eleições europeias de maio. Prevê-se um reforço da direita tradicional, mas também da extrema-direita, populistas e eurocéticos. As palavras de Benjamin Netanyahu sobre a alegada cumplicidade da Polónia com os nazis levaram o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki a cancelar a visita a Israel. Um coração em Paris e uma exposição no Museu de Serralves, no Porto. Não perca mais à frente a entrevista exclusiva com Joana Vasconcelos. Os membros do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu impedidos de entrar na Venezuela por Nicolás Maduro já se encontram em solo europeu. Prometeram continuar com a luta pela liberdade no país sul-americano e que a União Europeia não iria abandonar o grupo internacional de contacto. Baixar os braços não é uma opção no que ao futuro da Venezuela diz respeito. Foi o que disseram os eurodeputados que viram impedida a entrada no país latino-americano. A Venezuela respeita-se, avisou Nicolás Maduro, uma decisão de um tirano, respondera aos membros do Parlamento Europeu. A luta do povo venezuelano continua. O tirano fecha as portas, fecha as janelas e apaga as luzes para que não possamos ver. Quando um maltratador apaga as luzes, cierra as portas. Quando um agressor apaga as luzes, fecha as portas e as cortinas, isso significa que passa das palavras aos atos. Que se passa das palavras aos hechos. Nicolás Maduro explicou ainda que não iria permitir que o que definiu como extrema-direita perturbasse a estabilidade na Venezuela. Federica Mogherini lamentou a situação e disse que o Grupo do Trabalho Internacional de Contacto era para continuar. Claro que falamos do caso e lamentamos a situação, mas não debatemos a possibilidade de que a União Europeia interrompa o trabalho do Grupo Internacional de Contacto. Antes, pelo contrário, todos os Estados-membros insistiram na importância deste instrumento, o único de que dispomos, porque é uma forma de contacto clara nos seus objetivos. Queremos eleições antecipadas, democráticas e pacíficas como solução para a crise. O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, por seu lado, disse que Espanha não abandona o grupo de contacto. Não é uma missão do Parlamento Europeu, é uma iniciativa a título pessoal de alguns eurodeputados. Claro que condenamos a recusa das autoridades venezuelanas em deixar entrar os eurodeputados. Fizemos tudo o que foi possível para que pudessem entrar, mas parece-me mal que, por causa disso, Espanha se retire do grupo de contacto. Do Grupo Internacional de Contacto para a Venezuela fazem parte 7 países europeus, entre os quais Espanha e Portugal, e 4 latino-americanos. Apesar desta rejeição, as instituições europeias não desistem do contacto com a Venezuela. A nossa correspondente em Bruxelas, Isabel Marques da Silva, esteve na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia e ouviu as palavras do chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva. No final da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, o ministro português Augusto Santos Silva confirmou que o grupo de contacto para a Venezuela vai enviar um grupo de alto nível para reuniões esta semana em Caracas com membros da sociedade civil, da Igreja Católica, da oposição, mas também do governo de Nicolás Maduro. A ideia é naturalmente conseguir fazer a entrada da ajuda humanitária e organizar eleições livres. Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros português confirmou também que a situação é muito tensa, que há presença de grupos paramilitares e não descarta que poderá haver um aumento da confrontação que poderá mesmo degenerar numa guerra civil. Na Venezuela, o Estado não dispõe do monopólio do uso da força legítima, porque o próprio Estado, sob o regime de Nicolás Maduro, armou milícias, chamadas aí colectivos,
que usam da força para ameaçar, para extorquir, para violentar pessoas, bens, para causar medo e para servir de uma espécie de guarda pretoriana do regime. E faz aumentar o risco de uma confrontação interna sangrenta na Venezuela. Somos a favor de uma transição pacífica por via eleitoral. Isso para nós significa evitar a todo o custo que haja uma confrontação interna na Venezuela e recusar também com clareza qualquer intervenção externa. Faltam 3 meses para as eleições europeias e o Parlamento Europeu vai publicar projeções atualizadas a cada 2 semanas até ao final de abril e depois todas as semanas até à noite das eleições. As primeiras sondagens já estão aí e mostram que a campanha vai ter de enfrentar uma vaga eurocética. O aumento das intenções de voto nos partidos mais extremistas e eurocéticos foi confirmado pela primeira sondagem publicada pelo Parlamento Europeu sobre as eleições de 26 de maio. Todos os 28 países foram alvo do questionário e entre os partidos que vão subir estão o Liga e Movimento 5 Estrelas de Itália, o Reagrupamento Nacional em França, Fidesz na Hungria e o AfD na Alemanha. Lugares que serão roubados aos partidos do centro, tanto à esquerda como à direita, bem como aos ecologistas. O crescimento económico, a segurança, a proteção do ambiente e a migração são temas que deverão dominar a campanha. Em declarações à Euronews, o chefe da diplomacia da Hungria explicou qual é a principal ambição. A nossa esperança, o nosso objetivo é que após as eleições para o Parlamento Europeu, a abordagem anti-imigração seja maioritária em todas as instituições europeias. Portanto, para nós, ter uma maioria parlamentar contra a migração é o mais importante e a Hungria vai contribuir para isso. Mas no hemiciclo, com 705 assentos, os liberais poderão sair reforçados com uma dezena de lugares se coligados com o movimento em marcha do presidente francês Emmanuel Macron. Voltando aos perdedores, os socialistas poderão ter menos meia centena de lugares, mas o candidato principal a presidente da Comissão Europeia não desespera. Há 150 anos que os socialistas estão à beira do precipício, é a nossa morada. É à beira do precipício que se colhem as flores mais bonitas. Enquanto socialistas estaremos sempre presentes na luta. Olhamos de frente para a beira do precipício porque temos muito por que lutar. A sondagem mostra que 68% dos inquiridos acreditam que o projeto da União Europeia é positivo, mas esperam que seja reformado. Depois do Partido Socialista ter confirmado no sábado que o ministro Pedro Marques será o cabeça de lista às eleições europeias, são já conhecidos os nomes dos líderes de todas as listas portuguesas. Portugal elege 21 eurodeputados. A distribuição por bancadas não deve surpreender. Portugal não contribui para a tendência de fragmentação do Parlamento Europeu que vai sair das eleições em maio. Os chamados partidos do sistema recolherão a maioria dos votos e as novas formações não conquistam lugares, de acordo com uma sondagem do Parlamento Europeu com base nos dados da Cantic Public. Os 21 eurodeputados portugueses para o período 2019-2024 deverão sentar-se praticamente nas mesmas bancadas que no mandato atual. As projeções apontam que o Partido Socialista é o vencedor, com 9 lugares, mais um do que agora. O segundo mais votado é o PSD, conquistando 6 lugares, seguido da CDU, com 3. O CDS deverá ter 2 eurodeputados e o Bloco de Esquerda, 1 eurodeputado. O PAN e o Aliança não elegeriam eurodeputados se as eleições fossem hoje. A presença portuguesa integra-se sobretudo nos grupos do centro-esquerda e do centro-direita, que as projeções apresentam como 2 dos maiores perdedores no conjunto do próximo hemiciclo. Mas a campanha ainda vai no adro e, face à quantidade de novos movimentos que se estão a mobilizar em Portugal, poderá haver surpresas no dia 26 de maio. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas. O primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, cancelou a visita que tinha prevista a Israel, tudo por causa de uma gafe do chefe do governo israelita, Benjamin Netanyahu, que disse que os polacos foram cúmplices dos nazis no Holocausto. De um aperto de mão a um incidente diplomático entre Polónia e Israel no espaço de horas. O primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki cancelou a visita a Jerusalém, que iria acolher pela primeira vez a Cimeira dos países de Visegrado, Polónia, Hungria, República Checa e Eslováquia.
Na origem da decisão esteve um comentário de Benjamin Netanyahu em Varsóvia sobre a alegada colaboração dos polacos com o regime nazi na Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro israelita afirmou que não conhecia ninguém que tivesse sido perseguido pela justiça, apesar de os polacos terem colaborado com os nazis. As palavras caíram mal ao governo polaco, que chamou mesmo a embaixadora de Israel para prestar esclarecimentos. Ana Azar alegou erros da tradução e interpretação da comunicação social, mas o mal estava feito. A tentativa de aproximação ao grupo de Visegrado, tido como uma minoria de bloqueio dentro da União Europeia, veio reforçar a visão israelita de uma união hostil. Agora resta saber a dimensão que esta gafe pode ter nos esforços diplomáticos de Israel. É oficial, Nani deixa o Sporting e está a caminho do Orlando City, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pelo clube norte-americano através das redes sociais. O avançado português tinha já rescindido com o Sporting e assinou agora um contrato válido por 3 anos com o clube da Flórida. Chega ao fim a terceira passagem do jogador de 32 anos pelo Sporting, clube onde foi formado. É a primeira experiência fora da Europa, depois de ter já jogado em Inglaterra, Turquia, Espanha e Itália. Do futebol passamos para o atletismo. O Caster Semenya iniciou a batalha jurídica para continuar a competir nas provas femininas. A bicampeã olímpica dos 800 metros está contra uma nova regra da Federação Internacional de Atletismo que limita o nível de testosterona das atletas. Começou esta segunda-feira a luta em tribunal de Caster Semenya para continuar a competir entre as mulheres. A atleta sul-africana chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausanne, na Suíça, para o início de uma batalha jurídica contra as novas regras da Federação Internacional de Atletismo, que limita o nível de testosterona das atletas em competições femininas. Espero que o painel seja capaz de concluir a audiência até sexta-feira à noite e depois haverá deliberações de 4 semanas entre os membros do painel e uma palavra final, uma decisão final, será emitida por escrito e será anunciada publicamente. A bicampeã olímpica dos 800 metros acusou esta segunda-feira a Federação Internacional de Atletismo de violar a confidencialidade em torno da audiência. Em comunicado, a organização divulgou os nomes dos 5 especialistas para decidir se atletas com hiperandrogenismo obtêm uma vantagem injusta em relação às outras mulheres por causa dos elevados níveis de testosterona. Tão amada como polémica, Joana Vasconcelos está de regresso ao Museu de Serralves, no Porto, com a exposição antológica I'm Your Mirror, que significa Sou o Teu Espelho. Sem máscaras, a artista plástica, consagrada a nível internacional, mostra mais de 3 dezenas de obras. Aliás, nestes últimos dias, Joana Vasconcelos tem andado, como se costuma dizer, na crista da onda. Na semana passada, por ocasião do Dia dos Namorados, o Dia de São Valentim, Joana Vasconcelos inaugurou um coração gigante na cidade que muitos consideram a capital do amor, Paris. O coração vai ficar em permanência na Porte de Clignancourt, na capital francesa. Este coração, que acende consoante os batimentos cardíacos, é rotativo, é composto por 3.800 azulejos pintados à mão. É uma obra batizada Cœur de Paris, Coração de Paris. Voltando a Serralves, vamos ver a reportagem feita pelo nosso colega Pedro Sacadura. As máscaras que usamos também podem espelhar múltiplas identidades, estabelecendo pontes entre o passado e o futuro. Como na música homónima interpretada pelos Velvet Underground e Nico, I'll Be Your Mirror inspira uma viagem pelo verdadeiro eu no Museu de Serralves. Faz-se através de uma obra com o mesmo nome, uma gigantesca máscara veneziana de Joana Vasconcelos. Há muitas Joanas e há muitas identidades. Vamos ver uma parte delas, não vamos ver todas, mas efetivamente está uma grande parte da minha obra está aqui representada. Sem censura, a artista plástica mostra a partir desta segunda-feira dezenas de obras icónicas desde 1997, numa exposição repleta de crítica social, humor e tom provocatório. Já tinha feito história em Bilbao, a exposição, que agora chega a Portugal, vinda do Guggenheim, foi a terceira mais vista de sempre no Museu Basco. É possível ver as diferentes temáticas que aparecem no trabalho de Joana Vasconcelos, incluindo questões de identidade, obras para o público, o uso de técnicas manuais e de tecnologia.
as coisas que são poéticas e políticas. Joana Vasconcelos tirou partido dos Jardins do Parque de Serralves para apresentar até 24 de junho outras obras tão expressivas como os sapatos Merlin ou o Solitário, um gigante anel de noivado erguido com jantes de automóvel e copos de cristal que define perfeitamente a alquimista do cotidiano. É uma das exposições mais aguardadas do ano em Portugal. As metáforas da sociedade atual são espelhadas em mais de 2 décadas de trabalho de Joana Vasconcelos e continuarão a ser mostradas pelo mundo fora. Depois do Museu de Serralves, a paragem que se segue é Roterdão. Pedro Sacadura, a Euronews, no Porto. Termina aqui a primeira parte do Euronews Noite. Na segunda parte vamos ter mais Joana Vasconcelos com a entrevista na íntegra. Fique para ver. Segunda parte do Euronews Noite, a propósito desta nova exposição. Joana Vasconcelos esteve à conversa com o nosso jornalista Pedro Sacadura. Nesta entrevista, a artista plástica falou do percurso profissional, dos desafios que tem pela frente, mas também sobre o estado do mundo. Visões partilhadas no lugar onde começou a consolidar o nome e a carreira. Em Serralves começou com pequenos passos que agora são de gigante. A Serralves desde 1996, onde expôs pela primeira vez. É um momento especial, tem um sabor especial. Como é que está a viver este momento como um flashback? Como é que é voltar a esta casa? Primeiro, é um momento de grande satisfação e no fundo, de sensação de dever cumprido pelo facto de, em 96, eu sentir que tinha tudo pela frente, tudo para fazer, mas que não tinha obra. Tinha uma boa peça, na altura, nos Jardins, os Trianons, e, na verdade, adorei fazer aquela exposição, mas também foi aqui que eu dei os meus primeiros passos. E pensei, será que um dia chegarei a expor em Serralves com toda a minha obra? E, efetivamente, esse dia chegou. Volta agora com mais obra. Na altura, a exposição chamava-se Menos História. Agora volta com mais história e menos tempo. Não é assim? É bastante diferente, não é? É verdade. Na altura tinha pouca história e muito tempo, e agora, efetivamente, é ao contrário. Eu passei o meu tempo nos últimos anos a tentar construir essa obra e a tentar, no fundo, dar corpo e trazer várias identidades, várias pesquisas, várias direções sobre a forma conceptual como eu penso o mundo. Na verdade, eu apresento aqui estas diferentes leituras que eu tenho do mundo e as diferentes perspectivas que criei para ele. E como é que procurou adaptar-se, porque esta exposição já passou por Bilbao, adaptou ao Museu Guggenheim, como é que procurou adaptar aqui a arquitetura de Álvaro Siza Vieira? A adaptação aqui foi totalmente diferente daquela que foi feita no Guggenheim. O desenho de exposição que foi feito aqui foi adaptado a este espaço de arquitetura de Siza, porque a ideia não é estar em confronto, a ideia é criar um diálogo entre a escultura e a arquitetura. E qual é a Joana Vasconcelos que vamos ver aqui em Serralves? A Joana caricatural, provocadora, ousada? Quantas Joanas é que estão aqui presentes? Eu acho que há muitas Joanas e há muitas identidades. Vamos ver uma parte delas, não vamos ver todas, mas efetivamente está uma grande parte da minha obra está aqui representada. Sente que está cada vez mais tecnológica? E a verdade é que a tecnologia tem feito parte de uma dinâmica dentro da minha obra. Esta junção entre o crafts e a tecnologia é uma coisa que me interessa imenso, porque nós vivemos num mundo extremamente tecnológico, em evolução constante, e, portanto, essa adaptação à evolução constante, nomeadamente no setor da luz, é algo que me interessa bastante. Eu posso fazer peças inteiramente feitas à mão, como a pintura que ali está, e, de alguma maneira, são muito craft, são baseadas apenas no saber fazer das mãos. Mas, por outro lado, junto uma dimensão tecnológica mais ligada ao som, à luz, ao movimento. O movimento que procura imprimir em toda a obra. Joana, I'm Your Mirror, o nome desta exposição. Que imagem é que passa de Joana Vasconcelos e do ambiente externo? Bom, eu espero que não passe uma só imagem, mas sim uma multiplicidade de imagens. Na verdade, esta exposição aponta diferentes caminhos e fala sobre diferentes temáticas do mundo, de Portugal, da Europa, e de alguma maneira a ideia é abrir novos caminhos e novas formas de pensar sobre grandes questões como a mobilidade, como o consumismo, como a identidade da mulher,
como os direitos humanos. O antigo vereador da Câmara do Porto, Paulo Cunha e Silva, chamou a certa vez numa entrevista uma predadora de sinais e de estereótipos. É assim? Gosta de estar associada a esse rótulo? Sim, Paulo Cunha e Silva era um homem muito inteligente e era um homem que efetivamente me ajudou muitas vezes a olhar para a minha obra com uma outra perspectiva. E, efetivamente, a minha obra muitas vezes é muito incisiva em certos temas, é muito clara, é muito objetiva e predadora no sentido em que não pede desculpa. Há assuntos que são mais difíceis de falar e há assuntos que é preciso ser-se mais intenso. Que tipo de assuntos, por exemplo? Por exemplo, a Cama Valium, ou a Cefaspirina, ou a Burca, são peças mais políticas que tratam de assuntos mais difíceis e abordam temáticas que são normalmente tabu de se falar hoje em dia, aos tampões da noiva. Portanto, são peças que são mais intensas no seu discurso. A Joana converteu-se também numa imagem de marca de Portugal, de certa forma, do mundo artístico português. E no rosto da internacionalização da cultura portuguesa. Como é que vê essa associação? Vejo isso com naturalidade. Nunca fiz por isso, mas é do meu país que falo, é da Europa que falo, é de mim que falo. Não existe criar uma obra sem se falar de si, sem se falar daquilo que nos envolve, das problemáticas dos nossos dias e em ser-se verdadeiro. Mesmo que isso arraste críticas. Joana, na sua obra evoca-se continuamente as escalas, as cores, o efeito provocador. Como é que vê a arte? Porque também tem uma missão social muito vincada. Sim, a arte, em diferentes aspectos, cumpre uma função social e uma função de refletir o seu tempo e de refletir a sociedade e aquilo que a envolve. A função da obra de arte ou das exposições é fazer sentir. É fazer sentir as pessoas sobre aquilo que as envolve e fazer refletir o público sobre as dinâmicas que escolhe ter diariamente. Na verdade, essa é a missão dos artistas. Mais do que um papel meramente hedónico. Sim, eu acredito muito no papel de refletir o seu tempo e de fazer sentir aos públicos outras dimensões, formas de pensar diferentes, abrir, no fundo, um leque para a interpretação do presente e para que o futuro sejam realidade. As questões da crise económica, por exemplo, também são evocadas na sua obra e questões relacionadas com a imigração. É outro dos temas, aliás, preocupa-se muito com a questão dos refugiados e tem dado apoio nessa linha. Como é que vê os desenvolvimentos internacionais nesse sentido? Vejo, em alguns casos, bem. Vejo que há uma ajuda enorme, uma consciência enorme. Já em relação aos Estados Unidos não vejo tão bem. Acho que a ideia do muro, acho que a ideia das fronteiras não tem a ver com tornar o mundo um sítio mais seguro e um sítio mais igual e mais, no fundo, acolhedor para todos. E a evolução só vem da tolerância. A evolução não vem do particularizar e da divisão. Acho que a situação da Venezuela é um bom exemplo, como se teve tudo e não se tem nada, de como se perspectivou um lugar perfeito e de repente, afinal, era tudo oco e vazio. As coisas têm que ser bem plantadas. Na verdade, a Venezuela é o caso ao contrário. E é uma pena. Isso é terrível, percebermos que as pessoas não têm o que comer e a ajuda humanitária não consegue chegar e os interesses à volta são, os políticos e económicos são maiores do que os interesses das pessoas, do que a sobrevivência. Joana, foi nomeada pelo site Político uma das figuras mais influentes para 2019 na categoria de sonhadores. Que sonhos é que reserva para 2019 e como é que viu essa nomeação? Vi essa nomeação com grande prazer e com muito orgulho, claro, e poder estar na categoria dos sonhadores ainda mais me toca, porque efetivamente eu sou uma sonhadora e acredito que o mundo é um sítio melhor do que foi e vai ser um sítio melhor do que é, e acredito que possa ajudar a essa construção de sonhos, abrir janelas na interpretação, à interpretação do consumismo, dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, do olhar para Portugal de uma forma diferente, do aceitar as diferenças, do aceitar, no fundo, que todos temos um lugar, apesar de sermos todos diferentes, vimos de países diferentes e de condições diferentes. A artista plástica soma conquistas por onde passa, foi a primeira portuguesa e a mais jovem artista de sempre a expor arte contemporânea no Palácio de Versalhes e assegurou um recorde de visitantes. Em Serralves, sente-se em casa.
A Joana está continuamente a surpreender. Qual é a grande surpresa para 2019 que nos reserva? Este ano vamos concluir um projeto que andamos a desenvolver há cerca de 2 anos e meio, e que é uma piscina feita para Edimburgo, que é um sítio onde não há muito sol, mas aqui há uma grande coleção de arte pública chamada Jupiter Artland, onde fui convidada para fazer a piscina, uma piscina escultura. É uma piscina com uma forma de um splash, toda redonda e com umas pétalas que se espalham pelo chão, e foi feita com mais de 12 mil azulejos, com um desenho que eu elaborei e que foi pintado na Viva Lamego, à mão. Depois de Serralves, o que é que se segue? Qual é a próxima etapa e quais vão ser as grandes etapas deste ano ainda? Vão ser, portanto, uma exposição que temos em Colónia, no Max Ernst Museum. Depois vamos ter uma exposição em Roterdão, vamos ter Edimburgo também, uma exposição em Geneve, vamos ter uma exposição na Polónia, enfim, acho que um pouco pelo mundo. Vamos tendo vários projetos, mas são coisas diferentes. Umas são exposições individuais, grandes, como esta, ou às vezes são projetos de arte pública. Se a piscina este ano se conclui, para 2020 tenho uma outra grande peça que já está a ser trabalhada há cerca de 1 ano e que este ano vai começar em produção, que é o Bolo de Noiva, e que é uma peça feita para Waddesdon Manor, em Inglaterra, e é uma peça que é uma grande produção, talvez a maior que fiz até hoje, e pela qual estamos todos muito ansiosos por começar, no fundo, a construir, porque o projeto já se iniciou, já teve toda a fase do projeto, de engenharias, de arquitetura, e agora vamos passar efetivamente à fase de construção. Também é feito na Viva Lamego e é, no fundo, um bolo de noivo no qual nós podemos subir e tornarmos as 2 figuras no topo do bolo. Pop Galo é uma obra de arte pública inspirada num dos maiores símbolos da cultura portuguesa que pode ser vista em Barcelos ao longo dos próximos meses. E assim, com a arte de Joana Vasconcelos, fechamos este Euronews Noite. Obrigado por ter estado desse lado e não se esqueça de nos ir acompanhando através do nosso site e das redes sociais.